Pode acelerar. Se um colaborador seu hoje morre, vamos bater aqui na madeira, mas se um colaborador morre, o que acontece? E se um colaborador seu tem um problemão de saúde, o que acontece? Nossa, Marcos, você começou esse podcast colocando terror, porque hoje vamos falar de algo muito importante e negligenciado dentro das empresas, que são seguros, saúdes, benefícios, estratégias práticas para a sua empresa ter menos custo com o colaborador, desonerar a folha e ainda proteger a sua empresa. E para isso estou recebendo aqui no Pode Acelerar meu amigo Keyton, grande empresário do setor de seguros, membro lá do Giants. Eu que tenho já a honra de ser cliente dele, da corretora aí, da empresa de seguros dele, trouxe ele aqui para a gente falar desse tema tão importante, ele que com certeza aí é uma das mentes, um dos melhores nomes para poder falar disso. Keyton, seja bem-vindo aqui ao Pode Acelerar. Obrigado pelo convite. Hoje espero trazer informações aí relevantes e de forma prática aí para os ouvintes e os espectadores do podcast Pode Acelerar. Legal, top, meu amigo. Legal. É algo que eu gosto assim de desmistificar na cabeça dos empresários, é que às vezes eles olham para os benefícios, plano odontológico, plano de saúde, seguro de vida, como um custo adicional, sendo que dá para ir implementando isso na empresa como uma estratégia de redução de custos. Porque quando você vai colocando aos poucos alguns benefícios na empresa, você consegue segurar o aumento dos salários. É verdade, Marcos. Essa estratégia de você oferecer benefícios, ela tem dois grandes benefícios. Primeiro é atrair talentos. A empresa que oferece um plano de saúde, oferece um seguro de vida, um plano de previdência, já se diferencia da concorrência. Não são todas as empresas que se preocupam em ofertar um benefício para o colaborador. Mas também, além de atrair talentos, você consegue também reter esses talentos. Na hora de procurar, na hora que esse funcionário recebe uma oferta de um concorrente, ele vai analisar os benefícios. Às vezes só aqueles 200, 300 reais a mais de salário, às vezes até um percentual maior, R$1.000, não compensa abrir mão dos benefícios que aquela empresa oferece. Um plano de saúde, um plano de previdência que tem regras de vesting bem desenhadas. Então, a oferta de benefícios pelas empresas é uma forma muito inteligente de você atrair talentos e reter talentos também. E o ponto que eu trouxe aqui também, né? Reduzir custo, porque o benefício não tem encargos. É isso. Esse é um outro segredo importantíssimo. Né? No salário, a gente sabe que a conta vai... Na média, o pessoal fala no mínimo dobra. Então, a cada R$1.000 que você aumentar de salário, você vai ter um encargo aí de pelo menos mais R$1.000. Exato. E no benefício, você não vai pagar nada. Você só vai pagar aqueles R$1.000 do benefício, seja de um plano de saúde, seguro de vida ou previdência privada, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Na previdência é possível até abater impostos quando a empresa contribui com o plano de previdência privada. Que legal. É porque os benefícios que você implanta, independente de qualquer que seja, não tem FGTS, não tem INSS patronal, não aumenta a base de cálculo das férias. Por isso que eu comecei falando aqui que o empresário ele tem que mudar a cabeça dele e perceber que ir implantando benefícios na empresa conforme ela está crescendo, para mim, não é nem opção, é obrigação. Porque é esses 3 grandes benefícios, Keyton, que a gente trouxe aqui. Você fica mais competitivo para atrair talento. Então, na hora que você bota um bannerzinho lá no Facebook, ou manda num grupo de WhatsApp, ou bota no Instagram, que você coloca lá, né, salário compatível de mercado, mais plano de saúde, mais seguro de vida, poxa, você vai atrair mais talentos. Você já sai na frente, sua empresa já sai na frente dos concorrentes. E a contratação é como se fosse um processo de venda. Se eu tiver um bom produto para divulgar, eu vou atrair mais potenciais clientes, eu vou gerar mais leads para minha vaga, logo eu vou conseguir escolher o melhor colaborador, o melhor cliente interno ali para minha empresa. Você vai atrair gente mais qualificada. Tendo um pacote de benefícios bem desenhado, um pacote de benefícios por vezes generoso, você vai com certeza atrair mais talentos. E aí a conta vai se pagar de forma muito tranquila. Você trazendo mais gente competente, você vai ter mais performance e vai poder oferecer ainda mais benefícios na empresa. Exato. Então, e aí, além de trazer o cara melhor, mais qualificado, é um fator ali de retenção, né? E uma reflexão que eu faço com os empresários é assim, Keyton, se o colaborador ou gestor que vem para a sua empresa, ele não faz um ciclo de carreira dentro da sua empresa, e um ciclo de carreira, para mim, é no mínimo 3 anos. Verdade. Fica melhorzinho com 5 anos, mas o ideal é buscar acima de 7 anos. Ciclo de carreira bom. Completo, né? Com passando por todos os estágios. Um ciclo de carreira ganha-ganha. Por que ganha-ganha? Se o funcionário entra dentro da empresa e sai rápido, ele vai criando aquele currículo que é o macaco que pula de galho em galho.
Eu confesso que quando eu vejo um perde currículo... ponto ali já, né? Perde muito ponto. Você olha pro camarada ali, nos últimos 5 anos, ele passou em 8 experiências. Ah, mas pode ser que ele só passou em empresa ruim e tal, mas eu, enquanto empresa, não posso arriscar. Perde muito ponto. Se tiver outro que não teve esse perfil, você já vai sair na frente esse outro. Totalmente. Então, pro profissional, não é bom ele ficar pulando de empresa em empresa ano a ano. Ele quer construir um ciclo de carreira também, né? E quando você contrata um colaborador, o que acontece? No começo, ele te dá pouco resultado e muito trabalho. Treinamento e tal. É um bebê que você pega, que você tem que transformar num adulto, que tem que formar, treinar, ensinar, muitas vezes investir em capacitação. Então vamos lá, é depois de 1 ano que a pessoa está em altíssima performance mesmo. Claro que ela já começa a gerar valor no primeiro mês, mas falar assim, pô, o cara tá no melhor momento da empresa, é no mínimo 1 ano. É isso aí. Então, é depois de 1 ano que você inverte o jogo, onde antes você tinha um cenário, uma pessoa que custa muito e entrega pouco. E aí você passa a ter uma pessoa que é como se ela custasse pouco e entregasse muito agora. Porque se antes ela dava muito trabalho e pouco resultado, agora ela dá pouco trabalho e muito resultado. É muito fácil perceber isso dando o exemplo de um vendedor. O vendedor chega na companhia, não sabe vender, não bate meta, pergunta como é que faz login do sistema, ele não sabe nada. Hora, demanda toda hora, cara, ele dá um trabalho pro gestor que, nossa, tem que ter paciência o gestor, hein? Mas depois de 1 ano, se esse vendedor foi bem formado, aquelas 30 horas de gestão que o vendedor consumia do seu superior imediato cai para 3. Só que agora, ao invés de vender em média 20 mil por mês, o cara tá vendendo 100. Então, assim, as empresas precisam se esforçar em construir ciclos de carreira com os colaboradores e gestores e vice-versa. Isso é a parceria ganha-ganha, é o melhor para todos. Por que é bom para o funcionário ficar pelo menos 7 anos? Porque ele vai ter construído projetos, impactos, ele vai ter tido promoções. Então, ele vai criar um storytelling para a carreira dele que vai dar muito mais projeção de carreira no médio e longo prazo. Então, perceba como benefício não é opção. É obrigação. Você desonera a folha. Então, qual que é a minha estratégia? Vou abrir aqui para todo mundo pro ano que vem. Um segredo que a gente montou junto. Exatamente. E você foi um grande parceiro e brilhante nisso aí, né? E a gente gostou tanto do atendimento da KLP, da segurança técnica, do portfólio de opções, que a gente desenhou até uma novidade que a gente vai contar para a galera aqui em algum momento. Daqui a pouquinho a gente conta. Vamos contar essa novidade, né? Essa é show. Então, assim, junto com a KLP, a gente criou o quê? Um planejamento de implantação de benefícios, né, onde nós estamos começando com o quê? Com um plano de saúde. E aí o Keyton ensinou umas coisas muito legais para mim, que sinceramente eu não sabia de plano de saúde, que ele vai compartilhar daqui a pouquinho, que é a história do plano de saúde compartilhado, porque que ele é muito bom para a empresa e para o colaborador, com a coparticipação. E aí nós implantamos um plano de saúde. E o meu RH já até deu feedback, Marcos, já está mais fácil atrair talento. Fora que na hora que você implanta um benefício, você mostra para toda a equipe com atitude, não só com blá blá blá, com conversa, que, poxa, a empresa cresce, a equipe também ganha. É claro que você sempre tem que falar para a sua equipe, primeiro vocês entregam, depois a gente faz. Então não é assim, pô, minha empresa está com margem exprimida, eu vou pôr plano de saúde para o pessoal, eles não estão nem merecendo. Não. Mas se a empresa está crescendo um pouquinho, se tem um espaço... E às vezes não vai ser um plano de saúde para começar, vai ser um seguro de vida. Sim, que tem um custo menor. Custo menor e, pô, gera um impacto na galera. Tem que ser feito de forma estruturada. A empresa tem que entender o momento dela, ver quanto que cabe no orçamento a oferta e um benefício, mas por vezes é importante priorizar. Tem que fazer aquela conta reversa que eu já ouvi você falar em alguns podcasts. Daí a importância de ter uma boa consultoria como vocês para desenhar isso aí, né? A KLP já está no mercado há 10 anos já fazendo esse tipo de atuação, atendendo as empresas, e a gente apoia no desenho do melhor plano que se encaixe no perfil da empresa. Não adianta uma empresa de chão de fábrica querer ofertar um plano muito caro, não vai fazer sentido, ela vai perder competitividade no mercado. Agora, uma empresa de tecnologia ela tem que fazer isso, senão ela não vai conseguir atrair talentos. Então, a gente busca as empresas encontrar a melhor solução para elas em termos de planos. Aí, o que eu fiz? Cheguei nos meus líderes e falei assim, ó, nós vamos passar agora por um ciclo de uns 2 anos aproximadamente, implementando benefícios a cada 6 meses. A equipe tem que saber disso. Eu falei isso para o time e eu falei, então, para uma pessoa ou outra ter aumento, nós vamos subir a barra. Claro, não é que ninguém não vai ter, mas vamos subir a barra. Então, usem esse argumento. O camarada vê, mas eu quero aumento. Mas peraí, a gente acabou de implantar um plano de saúde, vai vir mais benefícios. Um plano bom que vocês escolheram, hein? Um plano bom, né? Então,
perceba que como o benefício te ajuda a segurar o aumento da folha. Por quê? Porque você tem que mostrar para o colaborador que ele tem um pacote de remuneração, que vai o salário, que vai os benefícios, e também tem a remuneração, que é a remuneração também de aprendizado, de competências, de desafios. Tem que saber vender um intangível também ali para o colaborador, né? É importante a empresa dar essa visibilidade e comunicar a todo momento os benefícios. Tem muitas empresas que ainda não tem nada, então o começo da oferta é importantíssimo e dar essa visibilidade para o colaborador que ele vai ter um plano de saúde, depois ele pode ter um seguro de vida. Alguns benefícios a empresa não precisa nem custear, por exemplo. Plano odontológico é muito comum as empresas apenas abrirem a oportunidade dos funcionários contratarem pagando, mas é um custo muito menor do que se o colaborador fosse contratar isso como pessoa física, porque às vezes o preço é mais do que o dobro. Então as empresas podem fazer um planejamento, no primeiro momento com uma oferta voluntária de alguns benefícios que elas podem desenhar dessa forma, e depois ela ir passar a custear alguns deles, como por exemplo o seguro de vida, que a gente falou que é muito importante, ter um custo irrisório. Hoje em dia um seguro de vida básico, uma empresa por volta de R$10 por mês, uma empresa já consegue oferecer a segurança para um colaborador de ter um seguro de vida. Então, e esse é um dos benefícios. O pessoal sempre fala, puxa, não vai acontecer nada. Se até a gente conversou, né? Puxa, meu pessoal que trabalha aqui é muito jovem, não acontece. Mas a gente, Marcos, a gente cuida de 50 mil vidas na KLP. E a gente vê toda semana, infelizmente, um evento, seja de falecimento, seja de invalidez de pessoas de 20, 30, 40 anos. Então a gente está vendo acontecer isso, a gente até bateu na madeira, mas enfim, é a regra, é a vida, a gente tá sujeito a essas situações. Sim. Não, e se acontece, a família percebe o carinho da empresa e isso até praticamente elimina o potencial de uma situação trabalhista, porque a empresa ela precisa muitas vezes no momento de morte ou de invalidez de um caixa extra. Então isso, poxa, quase que isenta a empresa, né? A família vai se sentir acolhida ali. Então eu acho um custo-benefício excelente e por um valor baixo mensal, você cria no colaborador o sentimento de que está implantando benefício e que está devolvendo para o colaborador parte do lucro da empresa e do crescimento da empresa. É isso, é uma questão social também. Além de estratégico, empresarial, também tem o fundamento social. Você cuidar da saúde, cuidar da vida do seu colaborador, você está apoiando ele nesses momentos difíceis, quando ele tem um problema de saúde, ou quando ele eventualmente pode, por algum problema, por algum acidente, ele nem poderá mais trabalhar para o resto da vida, né? Então, são benefícios importantíssimos, Marcos. E assim, eu às vezes estou pagando R$10 pro colaborador por mês, mas eu crio uma percepção de valor muito maior, porque se ele fosse contratar sozinho no mercado aí... o dobro, triplo, ou até mais, dependendo do produto, né? Um seguro coletivo, os valores são muito menores do que se a pessoa for contratar como pessoa física. Os benefícios são muito, muito maiores. Por isso que às vezes mesmo a empresa, vamos falar do plano odontológico agora, beleza, eu não quero pagar nada, mas eu vou abrir, eu tenho lá, por exemplo, 50 colaboradores e vamos supor que 20 vai aderir ao plano odontológico. Né? Só o fato dele estar contratando pela empresa, ele vai economizar mais ou menos quanto aí por mês, percentualmente? Ele paga metade do preço do que se ele fosse contratar como pessoa física. Já é um benefício sensacional, né? Total. É como o Gympass, que é tão famoso, né? Que as pessoas gostam bastante, que dá um benefício, a pessoa paga menos na academia. O plano odontológico já traz na largada esse benefício. A empresa não precisa colocar R$1 do bolso, o único trabalho que ela tem é descontar aquele valor do salário da pessoa e repassar para a operadora do plano dental. E já dá um ganho para o funcionário de metade do preço que ele pagaria se fosse contratar como individualmente. Legal. E quem quer contrata? Quem quer adere, quem quer não é obrigatório, só quem quiser contrata. A pessoa inclui lá os dependentes, que dá para incluir também a esposa, filhos nesse plano odontológico. E a pessoa vai pagar 100%. E de novo, vai pagar metade do que pagaria se fosse no contratar na pessoa física. Ou seja, né? Tem muitas possibilidades e muitas estratégias aí, né, Keyton? O seguro odontológico é um deles, né? Depois a gente tem a Previdência, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela também, que é bem legal. Vamos falar do plano de saúde, porque o plano de saúde com coparticipação, que foi o que a gente fechou aqui junto com vocês, da KLP, né? Fechamos ali o da Amil, né? Um excelente aí operador e tal. É uma das principais parceiras, agradecer ao pessoal da Amil, uma das principais parceiras da KLP. A Amil já está com a gente já desde a criação da KLP, então a Amil faz um ótimo trabalho aí no mercado. Que legal. E dando uma clareza para todos, né, de como esse mercado funciona, as operadoras de saúde decidiram terceirizar o atendimento, né? Então elas não vendem ali diretamente, né? Eu preciso de um parceiro que vai fazer essa consultoria e comprar pelo parceiro aquele produto, porque, enfim, eu vou comprar melhor, com melhores condições e entendendo também o que vai mais agregar valor
para a quantidade de funcionários que eu tenho e também para a demografia, para a característica da equipe que eu tenho, né? É isso. Como é que funciona o mercado de plano de saúde, né? Se a gente tem as operadoras de saúde, a Mil, como a gente falou, Bradesco, Unimed, enfim, as centenas de operadoras que tem no Brasil, essas operadoras, por vezes, eles não têm uma área comercial, eles não têm uma força de vendas que vai buscar os clientes. Então, foi convencionado aí há décadas que os corretores de seguros, que a KLP é uma corretora de seguros, a gente faz esse trabalho comercial prospectando clientes e fazendo o trabalho de manutenção desses clientes quando eles se tornam clientes nossos. Então, esse que é o formato. E a questão que você comentou, né, da coparticipação. Até uns 10 anos atrás, isso praticamente não existia, né? Era um modelo de plano que não era praxe. O que é a coparticipação? É quando o funcionário, quando ele usa o plano, ele paga um pedacinho daquela utilização, seja quando ele faz uma consulta no PS, quando ele faz um exame, e então ele participa com um pequeno percentual daquele custeio. Qual que é o ganho disso? Ninguém gosta de estar pagando nada quando usa plano de saúde. Mas a experiência dos anos das operadoras mostrou que muitas pessoas acabavam usando de maneira não tão disciplinada. Fazia exame a torto direito, nem pegava resultado, isso era muito comum. Fazia consulta com o médico num dia, na outra semana em outro. Então, isso elevava muito a sinistralidade dos planos de saúde. Qual que era a consequência? Aumento dos preços. Então, houve uma escalada muito grande dos preços dos planos de saúde nos últimos anos e o mercado criou essa modelagem chamada de coparticipação, que o funcionário paga um pedacinho daquela utilização que ele realiza. Isso, indiretamente, inconscientemente, acaba moderando, né? Até o nome utilizado é fator moderador. Então, isso acaba moderando a utilização do plano de saúde e ajuda a conter na sinistralidade e nos reajustes dos planos de saúde. Eu acho perfeito, porque faz com que o colaborador use o plano de saúde realmente quando é necessário. Precisa, e não somente porque, já que eu tenho plano de saúde aqui, eu vou consultar isso, eu vou tal exame, eu vou aquilo. E às vezes até faz ele perder produtividade, foco no trabalho, por essa busca, é aquela coisa assim, eu vou na churrascaria, o preço é o mesmo, eu acabo comendo muito mais do que o que eu deveria, porque já estou pagando. Gostei da analogia. E aquilo faz um mal-estar, não vai fazer diferença nenhuma para você. O certo seria comer mais. Né? Claro, pode se saciar à vontade, mas não precisa passar mal. Eu já passei mal na churrascaria muitas vezes, ok? Acho que quem já está nos assistindo mas agora, também. pelo jeito, você está se disciplinando. Já tem uns 3 aninhos aqui que eu tô orgulho da vovó, eu tô mandando bem. Segui teu exemplo, de um tempo para cá, comecei a me focar mais aí na parte física também. Que legal, E esse outro ponto importante, né? Cuidar da saúde. Uma corretora de seguros não serve somente para vender o plano de saúde, ela tem que se preocupar também em entregar diferenciais, entregar benefícios para as empresas que são clientes. E a KLP tem uma parceria estratégica com o Hospital Albert Einstein. A gente oferece a telemedicina do Albert Einstein, que ajuda a reduzir também a sinistralidade. A gente também investe numa startup de saúde que ajuda as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, a se alimentar melhor, a tomar mais água, a fazer exercício, meditar. Então, todos esses benefícios que a gente entrega ajudam também as empresas a terem um menor custo quando chegar a hora do reajuste do plano de saúde. Legal. E a empresa, quando se coloca preocupada e parceira e ativamente geradora de ações para que o colaborador tenha bem-estar, poxa, ele percebe aquilo, eleva o nível de pertencimento, orgulho e ele vai entregar mais resultado. Existe uma preocupação legítima da empresa, né? Ela não está querendo só extrair, sugar lucro. A empresa dá aquele recado assim, galera, vocês não são um recurso, vocês são parceiros, vocês são pessoas que importam para nós. Muitos empresários perguntam para mim assim, Marcos, como é que eu faço para minha equipe realmente cuidar do negócio? E a resposta é simples, cuide você primeiro deles. Reciprocidade, né? É reciprocidade. O fenômeno da reciprocidade é o que regula as relações humanas, Keyton. Certo? Se você vê alguém que está se preocupando com você, você vai olhar diferente aquela pessoa. No caso, o empregador, né? Se você vê que o empregador está se preocupando, está dando plano de saúde legal, oferece seguro de vida, enfim, outros benefícios, você vai se doar mais do que se você simplesmente receber só o salário no final do mês. E tem algo sobre a reciprocidade que eu ensinei poucas vezes, mas vou ensinar aqui, tá? É uma coisa mais privada, assim, do meu coração. Que, assim, na minha estratégia de reciprocidade, de construção de reciprocidade nas relações que eu tenho na minha vida, seja com a minha esposa, com a minha avó, com meus irmãos, com os meus clientes, com os meus sócios, enfim, eu procuro praticar algo que eu chamo de desproporcionalidade. O que é a desproporcionalidade? É você entregar mais para as pessoas do que elas esperavam de você. Porque quando você é desproporcional,
e entrega mais do que o combinado, você explode a reciprocidade consciente ou inconsciente que aquela pessoa, aquela empresa tinha em relação a você, e aquela pessoa naturalmente vai devolver. Então, eu procuro ser muito desproporcional com os meus funcionários, sabe? Um evento mensal lá do time que ninguém esperava e tal, eu vou lá e, anuncio a antecipação de um múltiplo de salário, sabe? Uma confraternização no início do ano, um churrasco aqui em casa, aparece lá o Marcos com um avental, pede que o chefe serve e fica servindo todo mundo, sabe? Então, essas pequenas ações que são desproporcionais, no sentido que, é mais que o combinado. Então, aquele ser humano, aquele parceiro, aquele sócio, aquela pessoa, ela fala, caramba, o Marcos está se preocupando em entregar mais que o combinado. E aí, naturalmente, é um fenômeno biológico, a pessoa vai querer devolver para você. Então, vai acontecer. Eu falei isso poucas vezes abertamente, eu acho que é a primeira vez que eu falo no Pode Acelerar. Parte do meu sucesso é a minha filosofia e o meu compromisso de desproporcionalidade. Seja desproporcional. Entregue mais que o combinado, que as pessoas, os funcionários, os sócios, o universo vai devolver mais do que o que você esperava também. Hoje eu estou num contexto de vida e resultado que, sinceramente, eu estou colhendo algo muito rápido. Então, eu não esperava chegar no patamar que eu cheguei no ano de 2022, mas eu cheguei. Então, o universo devolveu desproporcional para mim também. Olha que louco isso. E você já fez isso. O próprio plano de saúde que você implementou já é um plano de saúde nacional. Normalmente, as empresas que não têm nenhum plano de saúde começam por um plano muito básico, que aquele que paga, cabe no orçamento justo da empresa. Você já entrou com um plano muito bom para os colaboradores. Isso reflete essa entrega desproporcional. É, uma excelente operadora, que é a Amil, né? Exato. A gente também criou um desenho do plano de saúde aqui, que é interessante a gente colocar como benchmark ali para as empresas, né? Ou seja, como referencial. E você me ajudou nisso. Você que trouxe a sacada. Você falou assim, Marcos, de tal a tal salário, você bota esse plano de saúde mais barato aqui. De tal a tal salário, tu bota esse, melhor. E para os teus executivos, para os teus diretores, teus futuros sócios, tu bota esse. Por quê? Porque o cara vai querer crescer dentro da empresa e ele vai ter um plano de saúde muito melhor, além dos outros benefícios. E vamos lá. Quem está na camada menor ali, e eu acho que a régua que a gente desenhou, acho que foi 5 mil para baixo, né? Não, foi 7 mil. 7 mil para baixo. É a primeira faixa de plano de saúde. Ali no teto do INSS. Exatamente. Essa pessoa tem uma realidade financeira menor, naturalmente. Então, nesse plano, né, que é uma faixa menor ali dentro da Amil, as coparticipações são menores também. É isso. E outra, já tem ótimos hospitais que para a realidade financeira dele, ele já vai ser super bem atendido. Então, não tem necessidade do cara ir num Einstein, não vai fazer tanta diferença para ele. E, às vezes, ir num Einstein, ele vai ter que pagar uma coparticipação de uma consulta muito alta. Né? Já a pessoa que ganha ali dos 7 aos 15, que foi a segunda faixa, que a gente criou, né? Ela já tem uma realidade financeira, né, num nível um pouco maior. Então, vamos dar uma rede de hospitais melhores, né? Claro, a pessoa vai ter que desembolsar um pouco mais de coparticipação. E os executivos, a gente deu um plano melhor ainda. Essas estratégias, não basta simplesmente, vou dar o plano de saúde. Você tem que ofertar de forma inteligente esse plano. Uma das formas é fazer essa segmentação por salário ou às vezes por cargo. Tem algumas empresas que preferem segmentar por cargo. O cargo tal tem tal plano, o cargo acima já tem um plano intermediário, os cargos de diretoria tem um outro plano. Então, a primeira coisa, a empresa poder construir junto com a sua consultoria, e a gente faz esse trabalho de forma muito intensa com os nossos clientes, porque se você implanta errado, para você mexer nisso, principalmente se você tiver que fazer um downgrade, você vai desagradar demais os seus colaboradores. Então, o segredo é você implementar esse plano de maneira correta na largada, porque para mudar depois é bastante complicado. A gente até conversou, né, sobre a questão da coparticipação, que hoje o Grupo Acelerador está num patamar até 100 vidas, já está chegando já nesse patamar, né? Parabéns, Marcos, pelo crescimento aí do grupo. Toda semana entrando gente, e a gente ia implantar o plano. Pô, peraí, mudou, tem mais gente, mudou. Mas a gente está nesse patamar até 100 vidas, né? Onde a sinistralidade do plano de vocês ainda não impacta diretamente no reajuste que vai ter no ano que vem. Mas no momento que vocês ultrapassarem 100 vidas, as operadoras calculam os reajustes dos planos pela sinistralidade só aqui da sua empresa. Tá? E se você implantasse um plano sem coparticipação agora e no futuro quisesse mudar para um plano com coparticipação, porque a sinistralidade impactaria você teria muita reclamação dos colaboradores. Total. Então, implantar de forma correta e estratégica é o melhor caminho para o empresário acertar na hora de fazer essa contratação. E o RH também, que são as pessoas que estão na linha de frente ali, que estão buscando as soluções melhores, as melhores corretoras,
as melhores operadoras, entender que a hora de implantação é a hora que tem que ter maior atenção na contratação de um benefício. E ó, já estamos batendo mais de 100 já, hein? Chegou já? Se considerar Olha. Os mentores, né? Já somos aí mais de 100. Muito bom. Mas eu acho que até muito fevereiro, março, mais equipe interna já bateu 100. E aí eu lembro também que no desenho dessa implantação, uma sacada muito boa que você trouxe foi a questão daquela verba da coparticipação, né? Que assim, clarificando ainda mais para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, o que é a coparticipação, galera? É assim, você paga lá o plano de saúde do teu colaborador. E aí ele precisa ir num médico, ele vai pagar, por exemplo, R$15 por aquela consulta, R$20. Então ele paga taxinhas para procedimentos e exames. Nada que vai ser o mega hiper oneroso. Não. Tem um limitador, inclusive. Tem até um limitador. Mas isso cria nele um uso consciente. Então, ao invés dele, vou no médico 2 vezes por semana, vou em todas as especialidades, vou fazer tudo quanto é exame que nem precisa, ele não vai fazer isso. E porque tinha maus funcionários, que acontece em todos os lugares, que usavam isso para poder pegar testado para não ir trabalhar. Também. Exato. Então, isso cria ali um fator moderador, palavra boa, hein? Você é inteligente, hein, meu amigo? Um fator moderador que usa esse uso consciente, mas que, por um outro lado, como a coparticipação, as taxas são pequenas, o que ele precisar, ele vai ter, né? Então, no nosso caso lá, a gente estima que ele vai gastar R$100, R$200 no mês que ele usar quando precisar. É isso aí. Então é muito pouco. E ainda mais pensando nisso, né? Que a nossa empresa vai já ter mais de 100 vidas, e aí o tão quanto as pessoas usam vai impactar no valor mensal de cada um, e a gente decidiu pagar 100% do plano de saúde de cada um. Então é importante a gente ter esse uso consciente para não explodir o nosso custo lá na frente e isso até impactar e a gente não conseguir pôr mais benefício na operação. E isso que você falou agora do pagamento do plano de saúde, porque a gente tem a coparticipação, que é isso que a gente está falando aqui agora, né, do fator moderador, quando a pessoa usa, ela paga um pedacinho daquela utilização, mas também você tem a questão do custeio do plano de saúde. Quem que está pagando? Né? No caso aceleradora, vocês estão pagando 100% do plano de saúde, vocês custeiam 100%. Mas tem algumas empresas que custeiam parcialmente esse plano de saúde. É legal, obviamente já é uma ótima iniciativa das empresas participar do pagamento com esse colaborador, mas é importante que as empresas saibam que existe uma legislação que, nesse modelo, quando o funcionário paga junto ao plano de saúde, se ele pagar R$1 que seja na mensalidade daquele plano de saúde, eu não estou falando da coparticipação, estou falando da mensalidade. Se o funcionário pagar R$1 da mensalidade, caso esse funcionário se desligue da empresa, ele tem o direito, por lei, de ficar naquele plano de 6 meses até 2 anos. Vai depender do tempo que ele trabalhou na empresa, né? Essa tabelinha vai até 15 anos. Mas se ele trabalhou 1 mês na sua empresa e o plano de saúde era com custeio compartilhado, ele vai ter o direito de ficar 6 meses nesse plano de saúde. Qual que é o problema disso, né? Quando a empresa divide o custo com o colaborador e ele pode levar o plano quando sai da empresa. Que, por vezes, você tem um tempo até essa pessoa se recolocar. E ela vai ter um plano de saúde num custo muito menor do que, de novo, do que se fosse contratar como pessoa física. Então é um fenômeno muito comum quando as pessoas saem de uma empresa que ela pode levar o plano por um período e ela sai usando esse plano, vou fazer tudo o que tenho que fazer porque eu não sei se eu, primeiro, vou ter emprego e segundo, se a empresa que eu for trabalhar lá na frente vai ter um plano de saúde também. Então, por um lado é bom que a empresa diminui o custo quando ela compartilha o custo com o colaborador, mas por outro lado pode trazer um ônus grande, principalmente nas empresas que têm mais de 100 vidas, quando o sinistro já é da própria carteira daquela empresa, esses colaboradores que saem e começam a usar desenfreadamente o plano, pode ser um prejuízo que vai cair na conta do reajuste. É uma outra estratégia, porque tem empresa que paga 90%, 95%. É melhor pagar 100. É melhor pagar 100. É melhor pagar 100. Às vezes, você tem um plano lá intermediário, um plano bom, que você paga 50-50. Às vezes é melhor você reduzir um pouquinho o perfil daquele plano de saúde, mas pagar 100%. Porque você não vai carregar esse passivo, você não vai poder ter essa oneração de funcionários que, quando saírem, né, da empresa, possam utilizar o plano de maneira desenfreada. Então, uma das estratégias que a gente sempre recomenda na KLP é que as empresas possam custear 100% do plano de saúde dos seus colaboradores. Legal. Ok, então, quando a sinistralidade, é assim que fala? É isso aí. Tô aprendendo, Sinistralidade, ó. É a utilização, quanto que as pessoas gastaram no plano. Exato, o quanto tem de ocorrência utilizando o plano o que arrecadou. Então, a empresa arrecadou do plano de saúde, pagou R$100 mil. E o gasto lá de médicos, consultas, foi de R$70 mil. Então, a sinistralidade no ano foi de 70%. Entendi. Então, quando o preço do plano anualmente no reajuste é afetado pela sinistralidade, se a sinistralidade da empresa é muito baixa,
pode acontecer um decréscimo na mensalidade? Não é comum. Tá? Normalmente as operadoras, como é que elas negociam, principalmente os contratos acima de 100 vidas? Até 100 vidas, aquilo que eu falei, é o reajuste da operadora, da carteira de clientes com base naquela média, então é aplicado o reajuste nesse patamar. Quando você tem mais de 100 vidas, vai ser aplicado o índice que é a inflação médica mais a sinistralidade. Se a sinistralidade estiver muito baixa, em regra a operadora vai tentar empurrar, tentar vender, que você tem que recompor a inflação médica lá. Em regra tem dado mais de 10% essa inflação médica. Mas tendo uma consultoria que apoie a sua empresa, que seja especialista, tenha pessoas que tenham know-how, já tenham passado por operadoras, conheçam como negociar, é possível sim ter reajuste zero e às vezes até um reajuste negativo, né? Que é reduzir o plano de saúde, o custo do plano de saúde de um ano para o outro. A gente já conseguiu. Clientes nossos que tinham propostas lá de 20% de reajuste, depois de muita briga, muita negociação com as seguradoras, e esse é o papel das consultorias, né? Fazer essa negociação pelo cliente. O cliente conhece o negócio dele. Né? Porque tem clientes que falam, poxa, eu não preciso de corretor, eu vou sozinho lá fazer a gestão em alguma operadora de saúde. Ele até pode, né? Algumas operadoras nem, principalmente pequenas cidades do interior, algumas operadoras vendem direto para os clientes sem a intermediação de um corretor. Mas a conta chega, porque no ano seguinte, quando chegar uma proposta de reajuste alta, a empresa não vai ter capacidade técnica de negociar com elementos, com dados e até mesmo utilizando da própria carteira. A KLP hoje administra mais de 100 milhões de reais por ano de seguros, de planos de saúde. Então, a gente acaba se valendo dessa carteira que a gente tem em benefício dos nossos clientes. Que a gente, poxa, tudo bem, o sinistro desse cliente está alto, mas eu tenho aqui mais 20 milhões na sua operadora com um sinistro que está baixo. Então, vamos aqui chegar num patamar melhor de negociação para esse cliente. O relacionamento que você tem com as operadoras é de outro nível, né? Dado esse volume de mais de 50 mil vidas, hoje na carteira da KLP, mais de 100 milhões aí de seguros gerenciados. Aí de patrimônio são 3 bilhões de reais. Entre os patrimônios de empresas, prédios, é 1 bilhão de reais e de vidas 2 bilhões de reais que a gente segura hoje. Uau. Lá no Grupo Acelerador, então, para diminuir essa sinistralidade, vou pôr a regra, todo mundo vai ter que malhar. Todo mundo vai ter, porque vai ter academia lá no Grupo Acelerador. Eu vi, show de bola. Você vai treinar comigo lá um dia, hein, Keitão? Bora, pra cima. Vamos ver se eu consigo empurrar aqueles pesos lá que você faz. Vai, tá bravo lá. Não é só a gente diminui o peso nessa hora, né? Tá bom. Mas depois a gente vai fazer a lutinha de Krav Maga juntos lá também, hein? Não, pô, aí eu gosto de musculação. Boa, você é lutador do Krav Maga. O Krav Maga é aquela arte marcial que você imobiliza a pessoa fácil num golpe e tal. Ela utiliza vários conceitos de várias artes, uma arte de defesa pessoal. Surgiu lá em Israel, então já tem 10 anos já que eu pratico Krav Maga e é uma forma muito boa de cuidar da saúde também e também de se sentir mais autoconfiante, né? Vou te dar uma tranquilidade muito importante. Tá ouvindo aí? Não mexe comigo não, senão meu protetor de Krav Maga aqui vai te dar uma e você não vai gostar disso aí não. Espero nunca precisar usar. Né? Legal, mas é muito legal, né? Eu acho que já é natural da nossa empresa cuidar do time. Essa questão da cuidar da sinistralidade é mais um fator da gente cuidar ainda mais, porque esse é o ideal mesmo, né? As pessoas usarem o mínimo possível porque elas estão cuidando delas, porque elas estão num ambiente que tem saúde psicológica, que tem bem-estar. O ideal é a prevenção, essa é a palavra-chave, a prevenção e cuidar da saúde com alimentação saudável, praticar exercícios físicos. Por isso que a gente investiu nessa startup de saúde que gamifica a qualidade de vida. Você consegue mapear quanto que se a pessoa está comendo de forma saudável, se ela está comendo várias vezes no dia, se ela está se hidratando, se ela está se exercitando. Então, a gente está implementando esse benefício também nos clientes da KLP para poder, no médio prazo, também reduzir a sinistralidade. Então, e vamos implantar também no acelerador. Legal. Esse aplicativo que é muito legal, Marcos. Legal. Ok, então agora fala um pouco mais da KLP, né? Como é que você entrou nesse mercado? Né? Qual que é o momento da empresa hoje? Um pouquinho mais sobre você também. Deixa a galera te conhecer aí, conhecer essa empresa maravilhosa um pouco mais também, que é a KLP. Eu comecei no mercado bancário, comecei trabalhando no Banco Itaú em 2001, eu já tenho mais de 20 anos, aí logo eu me identifiquei com a previdência privada, né? Porque na época a gente era medido por comissão que ganhava das vendas feitas, né? E a previdência lá no banco era o produto que mais pagava a comissão para os funcionários. Eu falei, deixa eu jogar de acordo com a regrinha do jogo aqui, né? E comecei a estudar e logo me tornei o campeão de vendas do banco. E aí o pessoal da área de previdência viu, né, meu desempenho lá e me convidou para trabalhar de previdência do Banco Itaú. E aí, com 23 anos, eu já cuidava de todo o interior de São Paulo, dando treinamento para os gerentes, vendendo para clientes de alta renda, previdência privada.
E a Previdência foi o meu berço, né? Eu passei por uma consultoria de Previdência, passei por empresa de tecnologia de Previdência, que faz os sistemas de grandes bancos, né? Até hoje o sistema roda em alguns bancos importantes. E logo eu vi que a Previdência era um produto muito bom, fundamental para as pessoas, para as empresas, mas que também tinha outros produtos que também remuneravam, porque chegou no momento que eu fazia consultoria, mas recebia lá aquela mensalidade da consultoria, ou era consultorias pontuais, né? Não tinha uma recorrência. Eu falei, puxa, como é que eu viro essa chave, né? Como é que eu faço um negócio de verdade? Foi aí que a gente teve a sacada de abrir uma corretora e a gente conseguiu converter vários desses clientes de consultoria que a gente tinha de previdência em clientes de plano de saúde, em clientes de seguro de vida e outros ramos que a gente atua. Então a gente abriu a KLP em 2013, agora em abril a gente está fazendo 10 anos de existência. E nesses 10 anos a gente construiu uma carteira muito bacana, a gente atingiu 50 mil clientes, como eu falei que a gente administra hoje, 1 bilhão de patrimônio empresarial, 2 bilhões de patrimônio de vida, são mais de 100 milhões em seguros que todos os anos as empresas pagam que a gente administra. E a KLP sempre com uma pegada muito tecnológica. A gente também criou uma startup de seguros chamada Segurize. Essa startup é investida pelo Banco Bradesco, né, na área de indicação de seguros. Então, a gente vem investindo bastante em tecnologia, né? A KLP, a gente se diferencia também do mercado com essa roupagem tecnológica. Tem um case de um cliente nosso que tinha 5 pessoas do cliente, né, que atuavam na operação lá do dia a dia para administrar uma apólice enorme de seguro de vida, e com um sistema que a gente criou dentro de casa, né? Tem um time muito bom de tech lá na empresa. A gente reduziu para uma pessoa part-time, uma vez na semana, o tempo e a quantidade de colaboradores que essa empresa investia para manter aquele benefício. Então, a gente trouxe um ganho enorme para essa empresa com a parte tecnológica na KLP. Então, isso é um pouco do que a gente vem fazendo, e agora, com o acelerador, vendo tudo que vocês vem fazendo com maestria aí no mundo digital, a gente está investindo forte agora para também estar presente no mundo digital. Legal. Não, e percebendo todo esse diferencial e principalmente também assim, ok, então eu vejo que o meu propósito é facilitar a vida dos empresários. Acho que essa é a bandeira que eu decidi levantar, entendeu? Uhum. Facilitar a vida desse guerreiro, dessa guerreira que comete esse ato corajoso de empreender. Muitas pessoas olham, pô, mas o cara tá cheio da grana, mas nossa, apanhou o bichinho. Não vê os tombos, né? Nossa senhora, sofreu, apanhou e rasgou mesmo, e ralou. E as pequenas e médias empresas são um público assim que foram desassistidas ao longo da solidificação e crescimento do mercado. Uhum. Então você pega ali pós-graduações, MBAs, é feito para executivo, não é feito para empreendedor. Sim. Você pega softwares, sistemas, tecnologias, até poucos anos atrás, você só tinha isso para grandes empresas. SAP e tal, que só os gigantes conseguiam contratar sistemas como esse. Exato. Hoje não, hoje cada vez mais você tem aí soluções focadas nesse pequeno e médio empresário, essa empresa que tem entre 10 e 1.000 colaboradores. Uhum. E esse público tão assim importante. É por isso que eu venho construído e colocado em prática o ecossistema do Grupo Acelerador, né? Onde nós temos a nossa empresa de educação, que é o Grupo Acelerador Educação, e ali nós criamos experiências de aprendizado para os donos de empresas, através da imersão Acelerador Empresarial. Os participantes da 30ª turma do Acelerador Empresarial. Exatamente, 30ª turma do Acelerador. Já tem quase um ano, né, meu amigo? Foi no comecinho de 2022, né? Legal. Temos hoje já um portfólio de mais de 10 imersões. Tem o acelerador financeiro, o acelerador comercial, o acelerador marketing digital, o acelerador de CS, CX, o acelerador financeiro, e enfim, a lista vai. Então, hoje já tem um portfólio bem completo de imersões para treinar os empresários e os gerentes da empresa de cada setor, né? Temos lá o nosso programa Giants. Então, tem esse braço de educação, mentorias e experiências de aprendizados. E o Grupo Acelerador, o ecossistema do Grupo Acelerador, também tem a Holding Acelerador, onde a gente vem se tornando sócios de empresas que ajudam outras empresas, de empresas que ajudam as pequenas e médias. O ecossistema, fortalecer o ecossistema, né? Exatamente. E esse termo ecossistema vem da biologia. E o conceito dentro da biologia é partes que se interagem e ajudam umas às outras para que os sistemas interdependentes evoluam entre si. É uma aula de biologia, hein? É uma aula de biologia, né? Marcos Marques é biólogo. Então, a ideia é essa, né? Então, a gente se tornou sócio de excelentes empresas que ajudam outras empresas.
Então, nesse braço do ecossistema que é a Holding Acelerador, somos sócios da Nectar CRM, que é um software de vendas, um CRM. Somos sócios da Otimiza, que é a recuperação tributária. Sócios da Baico, que é uma empresa de M&A, de compra e venda de pequena e média empresa. A gente é uma imobiliária de empresas. Muito legal o conceito. Somos sócios da Desenvolver, que é uma empresa, uma consultoria de RH, Headhunt, implantação de RH. E, enfim, a lista continua aí também. E muito feliz de estar com você aqui no Pode Acelerar pela primeira vez. Você que vai estar aqui algumas vezes, com certeza daqui para frente, né? Espero. Obrigado pelo convite novo. A KLP chamou a atenção do Grupo Acelerador e a gente começou a paquerar, conversar, tal, enfim. E chegamos aí, né, numa boa transação, ganha-ganha. E o Grupo Acelerador decidiu aí investir, decidiu estar junto com a KLP no seu corpo societário. E então hoje nós somos sócios também aí da KLP Seguros, fundada pelo Keyton. E muito bom que a gente também é cliente, né? Então a gente sentiu ali o processo. Eu falei, cara, isso é bom. E as empresas usam mal. O empresário, ele tem na cabeça dele vários estigmas sobre benefícios. É um custo, me dá trabalho. Que é um custo, me dá trabalho, que é uma coisa cara e não é. Às vezes, com R$100 por mês para o colaborador, consegue fazer um bom por colaborador, você já faz uma coisa pô, caramba, que legal. Você dá um plano odontológico, um seguro de vida, uma telemedicina com R$100. Exatamente. Então, R$100 você já cria um pacote de benefícios, né? Claro que a gente tem que agir conforme o nosso caixa, né? Sim. Não podemos ser nem mesquinho e nem também negligente com... E oferecer um plano top de linha para o pessoal que não tem ainda a condição nem para usar esse plano, como a gente deu de exemplo agora há pouco. Né? Exatamente. Então, eu estou aqui para endossar essa empresa maravilhosa, dizer que eu estou muito feliz com essa sociedade que está começando aí a decolar, né, meu amigo? Legal. Pô, fico muito feliz, Marcos, com a oportunidade. Quando a gente participou da 30ª turma do Acelerador, logo no segundo dia eu falei, puxa vida, pode ter uma sinergia grande aqui rolando. Logo depois a gente entrou pro Giants, né, que programa aí de grandes empresas que participam aí de todos esses cursos continuados. E aí eu fui mostrando para você um pouquinho, contando, puxa vida, todas as empresas aqui que participam do grupo do Acelerador dos cursos, podem se tornar clientes também do acelerador nesse outro segmento de benefícios. E aí não é uma empresa ou outra. Todas as empresas que estão lá, 100% das empresas, vão precisar de um seguro de vida, de um plano de saúde, um plano odontológico. E se a empresa, por algum motivo, não oferecer, não precisar, os sócios precisam do seguro do seu carro, do seguro de vida pessoal. Então, o fortalecimento desse ecossistema, eu vislumbrei e depois você concordou, tanto é que a gente conseguiu concluir essa transação muito bacana aí. Vai ser uma transação de muito sucesso para nós dois. Legal. Então, quero anunciar aqui oficialmente, Keyton é nosso sócio aí no Grupo Acelerador e vice-versa. Passamos a ser sócios da KLP. E se a sua empresa precisa de seguros, e sim ela precisa, você quer ter uma conversa, um diagnóstico para entender a sua estratégia de implantar benefícios, seja com um passinho mais leve, seja com um passo mais ousado, vou colocar um QR Code aqui para quem está no YouTube, para você ir lá no site da KLP, né? Vai aparecer aqui o @ da KLP também, chama eles lá no direct, vai estar na descrição desse vídeo no YouTube ou na descrição ali no Spotify, né? O Instagram da KLP é @KLP Seguros, o site é klp.com.br. É isso aí. Facinho, domínio bom, né? E aí você vai percebendo que eu escolhi um bom sócio, né? klp.com.br, adorei esse domínio, simplificou. E realmente acredito que as empresas precisam cuidar das pessoas para que as pessoas cuidem da empresa e se torne ali, né, esse círculo virtuoso positivo onde todo mundo está ganhando, né? Porque dá para a gente resumir de certa forma, Keyton, que uma empresa é o quê? Uma empresa é isso aqui, ó. Os sócios cuidam dos diretores e dos gestores. Diretores e gestores cuidam dos colaboradores. Os colaboradores cuidam dos clientes. E os clientes cuidam da empresa, comprando e recomendando seus produtos e serviços. Esse é o ecossistema, né? Exato. Então, é essa cascata, né? É essa estrutura, essa pirâmide organizacional. Então, os sócios lá em cima, eles têm que dar uma mensagem para baixo, para toda a estrutura, no sentido de que a empresa está aqui também para cuidar de vocês. Muitos empresários, eles já ouviram assim, a razão de existir da empresa é o cliente. E tá certo, é o cliente. Mas tem dois tipos de clientes. Tem o cliente externo, que é o consumidor, mas tem o cliente interno, que é o colaborador. E desculpa, as empresas são muito ruins com os clientes internos. Se os dois não estiverem satisfeitos, a empresa não vai dar certo. Exato. Então é essa conjunção
de uma altíssima satisfação do cliente externo, que é o consumidor, e do cliente interno, que é o colaborador, que, bom, faz as empresas crescerem. Por isso que a KLP é o sucesso que é, o Grupo Acelerador também, as empresas que a gente tem se tornado sócio também. Então, tanto é que, enfim, vou dar aqui uma informação empírica, né? Não foi uma pesquisa que eu tirei da minha cabeça, mas eu acho que é no máximo uns 20% das pequenas e médias empresas que tem alguma estratégia de benefício. Eu tenho algumas informações de mercado. Hoje no mercado tem 50 milhões de pessoas com plano de saúde. O mercado de trabalho hoje é de 100 milhões. Só que dentro dessas 50 milhões tem muitos dependentes, né, de funcionários que têm o seu filho, a sua esposa lá no plano de saúde. Então, como a regra de dependente, em regra, pode ser quase 2-1, então é nessa linha, quase 30% da população tem um plano de saúde hoje por uma empresa. Então é um mercado que tem muito a crescer. As empresas precisam olhar para essa questão social e estratégica. Agora, também. Acho que grande parte desses 30% está nas multinacionais, está nas empresas grandes. É fato. As grandes empresas, isso já é política, já vem de fora, né? É obrigatório dar o plano de saúde. Porque muitas vezes o empresário ele criou rótulos na cabeça que não existe. Não, isso não é para mim, isso não é para minha empresa. Não funciona, não tem nada a ver e tal. Claro. É um custo, etc. Faça o que você pode com o bolso que você tem. Quem manda na sua empresa não é você. Quem manda na sua empresa é o caixa. E o dia que você desobedecer o presidente, que é o caixa, você vai, ó. Só que muitas vezes o teu caixa, ele também está te sinalizando que existe um espaço para reinvestir no negócio. Gente, para você, meu amigo, minha amiga, dono ou dona de empresa, para você fazer dinheiro, você tem que investir dinheiro. Seja no mix, seja nos benefícios, seja em você se capacitando, seja uma nova máquina. Então, às vezes, o caixa que manda na empresa, ele está mostrando que tem uma sobra ali. Ele está mostrando que tem uma gordurinha. E aí você vai deixar esse dinheiro onde? Ah, não, vai ficar parado no banco. Nada rentabiliza mais do que o próprio negócio. É isso. Até uma coisa que eu assumi como filosofia de investimentos, tá? Para minha vida é assim, Keyton. Sobrou dinheiro no caixa da minha empresa, eu vou reinvestir no meu negócio. E a sede, o Grupo Acelerador Nova Sede, é o maior exemplo disso. Exato, nós vamos investir ali uns 25 milhões. Caramba, Marcos. Então, ou se eu for tirar dinheiro da empresa, é para realizar os meus sonhos, ou para comprar imóvel e pôr em renda fixa. Porque essa história, não, mas eu pego dinheiro, aí eu vou para a bolsa e tal. Cara, para que você vai investir em renda variável? Você já tem, né? Se você já tem o risco do seu negócio. Que ação, que produto, que fundo, sei lá o quê, vai dar mais dinheiro do que reinvestir na sua própria empresa. E que você controla, né? E que você controla, que você influencia, que você tem condições de exponencializar e aumentar aquilo ali. Entendeu? Então, para mim, empresários, o dinheiro que sobra, ou compro imóvel e renda fixa, que é uma coisa segura. Uhum. Ou eu diversifico em outras empresas, que eu vou mentorar, vou influenciar, vou ajudar a crescer. Mas tem algum poder de gestão e de escolha, né? Exatamente. Claro, você quando compra uma ação no mercado, você também escolhe, mas você não tem quase nenhum poder de gestão naquela ação que você comprou em bolsa. Na minha opinião, não vale a pena. Compra mais ação da sua própria empresa anabolizando ela, reinvestindo nela. Entendeu? É muito difícil uma coisa mais rentável do que a sua própria empresa. Muito difícil. Não vai ter. Então, assim, às vezes o caixa, porque quando eu falo isso, quem manda no caixa, quem manda na empresa é o caixa, não é o dono, as pessoas têm uma impressão errada de que eu estou chamando atenção só para o fato de, não gasta. Mas não, eu também estou chamando a atenção para o fato, investe. Investe de forma consciente, né? Exato. Estratégica. Exato. As duas pontas, né? Não faça economia burra, que é quando eu estou perdendo dinheiro por não investir, mas, por outro lado, seja prudente. Claro, o que é a prudência? A virtude da prudência, Keito, é calcular o impacto de uma decisão. Então, a gente precisa ter prudência. Filósofo Marcos, hein? Você viu? Eu vi seus podcasts hoje de participar aqui. Sei falar de venda, de gestão, de vez até parece que eu sou inteligente. No fundo, eu sou burro. Você engana bem, né? Engano bem, eu sou burro. Mas como eu aprendi a escolher umas palavrinhas e tal, o pessoal olha e fala, o Marcos manja e tal, enfim. Mas já tem aí quase, não parece, né, que eu tenho essa carinha de 17, mas já tem quase 20 anos de calo empreendendo aqui. Começou novinho, né? Exatamente. Então, assim, para usar dinheiro, a gente tem que ter prudência, né? E assim como a gente também precisa ter coragem, às vezes. Então, quem manda na empresa é o caixa. O que o seu caixa está te dizendo? Faça isso. E, pensa grande e age conforme o seu bolso. Vai indo. Então, para mim, assim, benefício
Toda empresa tem que pôr, nem que seja um passinho inicial ali. Vou pôr um seguro de vida, R$10 por cabeça, por mês. Mas eu chego, eu vendo aquilo ali para a equipe, eu mostro, eu falo e aí eu conto, gente, o meu sonho é ter mais 10 benefícios, mas a gente precisa crescer. Previdência privada é uma coisa Nossa, é minha formação, né, cara? Explica da previdência privada para as empresas, porque isso aí é fenomenal, Keyton, que inclusive está no nosso radar para acontecer até o final do ano que vem, a gente implementar. A previdência é um benefício que pouquíssimas empresas oferecem para os colaboradores. Isso está muito restrito a multinacionais, grandes empresas. Mas as pequenas empresas, aos poucos, vão começando a entender os benefícios de você implementar um plano de previdência. Primeiro, a questão que a gente já conversou, né? Atrair talentos. Você tendo uma previdência, quando você dá um plano de saúde e um seguro de vida, você já está na frente. Quando você dá uma previdência privada, então, para o colaborador, você já vai estar muito à frente dos concorrentes. Então, a primeira questão é essa, é atrair e reter os talentos. E a previdência consegue ir além nessa questão da retenção. Você pode criar regras, o termo técnico é a regra de vesting, que é aquele dinheiro que a empresa contribui, a empresa pode criar as regras, as próprias regras de quando aquela pessoa vai poder utilizar aquela contribuição que a empresa fez. Vamos dar um exemplo aqui. Se a empresa fala que vai contribuir 5% do salário como contrapartida da contribuição do colaborador. Então, um salário de R$10.000, o colaborador coloca R$500 por mês e a empresa vai replicar essa mesma contribuição de R$500. Na Previdência todo mês. Na Previdência privada, todo mês. Então, essa contribuição da empresa, a empresa pode criar regras para que a pessoa só possa sacar depois de um determinado período. Então, para você ter direito, em um ano vai ter R$6.000 mais o rendimento. Então, para você poder utilizar parte desse dinheiro, você tem direito a 20% depois de um ano de casa. Então, ele já vai ter direito a 20% daqueles 6 mil. Depois de 2 anos de casa, ele passa direito a 30%. E você pode criar uma escadinha. Você vai liberando aquele recurso que a empresa contribuiu, porque a parte que a pessoa contribuiu é sempre dela. Essa parte de contribuição individual do colaborador, ele pode resgatar, respeitando, claro, as regrinhas de carência e tudo mais, ele pode sacar. Aquele dinheiro é dele. Agora, o dinheiro que a empresa contribuiu pode ser construídas essas regras que vão ajudar a reter o colaborador. Porque no momento que ele receber uma oferta de trabalho, fala, eu vou ganhar um pouco mais lá, mas puxa vida, eu vou deixar aqui R$20.000 na mesa dessa regra de vesting que eu não cumpri lá 3, 4, 5 anos de empresa para poder sacar todo aquele dinheiro que a empresa colocou. Então, você às vezes consegue reter um talento nessa questão financeira, não estamos falando da questão financeira, por ter um plano de previdência com uma regra de vesting bem desenhada. Como é que desenha isso? Vai depender do mercado que sua empresa está. Não adianta querer replicar a mesma regra para uma empresa da área de indústria ou empresa de tecnologia. Então, para isso que também, de novo, serve a atuação da consultoria, da corretora, orientando as empresas no melhor desenho na construção de um plano de previdência privada. Eu estava conversando esses dias aqui internamente, Keyton, com a Raquel, e a Raquel é a nossa mentora financeira, lá do Giants, e ela foi executiva na Suzano e na Ambev. E aí a gente estava numa reunião ali com o financeiro, Mari também, nossa gerente financeira, falando que no futuro a gente quer trazer isso, e aí ela trouxe também como é que funcionava lá com o benchmark. Me lembrei de alguns exemplos que você deu também, e começamos a costurar algo que seria mais ou menos assim. Se a pessoa sair da empresa no primeiro ano, ela não vai levar nada do que a empresa contribuiu. Okay. Né? Porque vamos pegar outro número aqui de exemplo, para ficar bem claro para todo mundo. Vamos supor que o colaborador ganha R$3.000 por mês. Tá. E aí a regra da Previdência a empresa vai dar para você 5% do seu salário e você tem que dar mais 5%. Isso. Porque a ideia tem que contribuir junto. Porque a ideia é os dois contribuírem juntos. Porque o que é a Previdência, gente? A Previdência é garantir um futuro para a pessoa. Algo que o INSS não vai conseguir mais. Não vai. A tendência do INSS é pagar um salário mínimo nas próximas décadas para todos. Pois é. Tem muitos profissionais iludidos com a aposentadoria do INSS. O tempo de aposentadoria aumenta cada vez mais. E o valor, o teto do INSS reduz cada vez mais também. O teto já chegou a ser 20 salários mínimos. Hoje, isso daria um valor absurdo, né? Daria mais de R$20.000. E hoje o teto do INSS é de R$7.000. E essa tem uma tendência de queda constante. Então, daqui a 20, 30 anos, vai ter um achatamento entre o teto e o piso do INSS. Então, muitos de vocês, estou contribuindo já para o governo lá, para o INSS, vou ter minha aposentadoria, você vai ganhar um salário mínimo, meu amigo. Exatamente. Essa é a mensagem. Então, você tem que se preocupar nesse sentido também, não só você enquanto empresário também ter o seu plano de previdência, porque talvez você canse, você não queira ficar empreendendo pro resto da vida, tem um momento que você queira parar. E a previdência privada é uma das formas de diversificar investimento e desplanejar, porque também tem benefícios tributários. Você não paga imposto de renda na fase de acumulação,
você só vai pagar o imposto de renda se você resgatar no momento da aposentadoria. Então tem benefícios implícitos também na Previdência. Não, e ela pode render ali 100, 105, 110% do CDI, isso. né? A Previdência ela pode estar atrelada à renda fixa ou até mesmo em renda variável também. Vai acompanhar muito de perto os investimentos tradicionais que as pessoas já conhecem. Então ali, poxa, que dê 100% da renda fixa, mas eu não tenho um imposto de renda, já é um ganho. Já é um ganho real, legal ali, atrelado a CDI, Selic, né? Então a gente está falando de um investimento para o futuro e é papel das empresas também, né, no médio e longo prazo, e educando o colaborador que às vezes ouviu em casa, não, mas você precisa da sua aposentadoria, então paga o seu INSS. E o INSS vai colapsar, ele vai falir, é o que você falou, daqui 20, 30 anos ele vai pagar 1, 2 salários e olhe lá. Já está acontecendo isso ao redor do mundo já, Marcos. Exato. Já está acontecendo em outros países, né? Já. E essa informação que você trouxe aí mostra isso. Pô, era 20 salários o teto, agora já é 7 mil o teto. Um pouquinho menos já, porque é 1.200, então já é 6,80, já é menos que 7. Menos de 7 mil. Menos que 7 salários. Ou já, seja, não importa o tanto que o camarada pôs no INSS. Talvez até... E tem outros benefícios também, né? Para a pessoa que contribui, para a empresa que contribui, além de tudo isso que a gente já falou de bom de reter, atrair talento, engajar mais, as empresas do lucro real também podem deduzir até 20% da folha como despesa operacional o plano de previdência. Então a empresa ainda economiza dinheiro fazendo o plano de previdência. E o funcionário que faz o plano de previdência PGBL, ele pode deduzir também aquela contribuição que ele faz, reduzindo o imposto de renda da pessoa física dele. Então tem mais benefício ainda a previdência. Que legal, sensacional. E talvez é por isso também, né, por essa evidente falência do INSS, enfim, que as empresas e até os profissionais do mercado também têm buscado cada vez mais formatos de trabalho flexíveis, onde ao invés de você ter um seletista, você tem um prestador de serviço num contrato PJ ali, respeitando as suas peculiaridades, suas particularidades, porque é muito melhor para o profissional ele fazer a previdência dele do que ele acreditar nessa contribuição do INSS ou os 8% do FGTS quando a empresa paga. Porque quando a empresa paga os 8% do FGTS ali do colaborador, esse dinheiro ele não rende nem a inflação. Nada. Fica praticamente estagnado, perdendo a inflação. Em regra, perde a inflação. Fica perdendo a inflação. Então, assim, muito legal esse negócio da previdência. Assim, eu acho que empresários e pessoas no geral têm que saber que elas vão ter que construir a aposentadoria delas. Não dá para depender do governo. Se depender do governo. E muito menos de parentes. Né? Pensar, não, quando eu ficar mais velho lá, meu filho vai me ajudar. Não dá para também ficar dependendo de outras pessoas. Então é importantíssimo que as pessoas façam a sua programação e as empresas, na medida que o caixa permitir, naquela linha que você já explicou, possam também investir nesses benefícios para os funcionários que é a Previdência. Qual que é a ideia que a gente começou a desenhar? Até para você criticar e dar o seu feedback aqui como especialista, porque quem manja é você, né? Seria o quê? O que você falou, que o colaborador contribui para a Previdência é dele. Poxa, não posso querer pôr regra ali, é a regra do produto, da Previdência, né? Agora, o que a empresa aportou na Previdência dele, eu faço o que eu quiser. Eu posso, por exemplo, pôr uma regra assim, não, você só acessa a parte que eu contribuí para você se você ficar 5 anos dentro da empresa, ou 2, ou 10, enfim. Qual que foi a nossa ideia? Seria o seguinte, se ele sai no primeiro ano, ele não acessa nada da Previdência, da parte dele. Né? Da parte que a empresa contribuiu. Da parte que a empresa contribuiu. Então, esse dinheiro volta para a empresa e o dinheiro estava rendendo. E volta para você poder utilizar na contribuição dos outros colaboradores. Exato. Aí o que a gente pensou, se ele sair no segundo ano, ele vai ter 20% do que a empresa contribuiu. No terceiro ano, 30%. Quarto ano, 40%. E fazer um progressivo assim. Cada ano, ele pode acessar 10% a mais do que a empresa contribuiu. É um formato, Marcos. É um formato. Você gosta? Você acha que fica longo? Olha, como eu te falei, depende muito do perfil e da rotatividade daquele mercado, né? Então, por exemplo, no mercado de educação, onde o grupo acelerador está, o turnover é muito alto. Será que se você colocar uma regra muito longa, vai desestimular? Pô, ele me dá isso aqui, só que no final, como eu vou sair com 1 ano, 2 anos, para mim isso não faz muita diferença. Então, depende do mercado que a empresa está, ela tem que calibrar também aquela regra de vesting para que ela não seja muito alongada, para que retenha muito os aportes da empresa ao longo dos anos. Então, o ideal é encontrar um equilíbrio dentro das regras de retenção e também pensando no mercado. Não adianta, porque o mercado inteiro, empresa de tecnologia, isso é muito comum em empresa de tecnologia. Se você quiser colocar uma regra de vesting muito longa, o funcionário não vai acabar nem dando muito valor para aquilo, porque ele não vai acessar, porque esse cara roda muito de emprego, né? Então, é importante dosar a questão financeira e também entender o mercado que você está inserido. Eu gosto muito do número 7 anos.
Por mim, as pessoas ficariam na empresa cabalístico também, pelo menos 7 anos. Porque eu acho que 7 anos dá para ter 2 promoções, 3, 7 anos dá para ter construído projeto, 7 anos dá para o profissional ter deixado a marca dele no departamento antigamente, ou na empresa, né? Antigamente, que eram as políticas de a pessoa se aposentar na empresa, a gente chegava a ver regras de 20 anos de vesting, né, para a pessoa ter direito. E às vezes nem tinha direito a 100%. Muitas empresas travam ali em 90%. Só vai ter o 100% se você se aposentar na empresa, que era a filosofia de antigamente, né? Então, depende muito do mercado, depende muito da evolução, do momento da economia também. Mas 7 anos me parece um horizonte interessante para poder pode destravar 100%. Destravar 100%. 100%, é isso. Porque ali com 3, 4 anos destrava metade, tal. pelo menos, já, né? Com 3, 4 anos. Não, e eu vejo que ajuda muito, né? Porque esse dinheiro, ele também ele vai se multiplicando, ele rende. Tá rendendo, ele tá rendendo. Então, a empresa está aportando todo mês, ele está rendendo. Então, aquele bolo financeiro é importante para o colaborador e aquilo pode ser um elemento que também o motive a esticar ali a mais ele pode realizar sonhos anos. dele, ele tem o salário dele, mas tem a previdência que ele pode fazer o saque daqui a 2, 3, 4, 5 anos, que ele pode comprar um carro, dar uma entrada no apartamento. Então, diferente do INSS, né? Que ele não saca quando quer, como quer, enfim, né? O INSS ele só vai ter lá na frente e nem se sabe que valor que ele vai ter de aposentadoria, né? Sensacional. Keyton, o que você acha que é o erro mais comum que acontece nas empresas na hora de implantar a sua estratégia de benefício? O que você vê que é um erro muito comum aí? Bom, a primeira questão é você entender a questão legal, né? Você tem algumas questões de legislação que obrigam alguns segmentos, algumas empresas a ofertarem alguns benefícios. Então não é uma escolha, a empresa não vou dar plano de saúde, eu não vou. Não, tem algumas convenções que obrigam a oferta de determinados benefícios. Dependendo do sindicato que você está vinculado, você tem algumas obrigatoriedades. Então, a primeira questão, o primeiro ponto que a empresa deve analisar é olhar a convenção coletiva da sua empresa, porque ali você fica sujeito, inclusive, a multa se é obrigado a um plano de saúde e você não oferece aquele plano de saúde. Então, cumprida aqui a questão de obrigatoriedade legal, aí você começa a pensar de forma estratégica naquela questão de reciprocidade, de agregar mais valor, atrair talentos, e aí olhar o caixa, como você já falou, né, ver o quanto que a empresa pode investir mais nos colaboradores e entender quais são as prioridades. É o plano de saúde primeiro ou o seguro de vida. A previdência e o plano odontológico são muito importantes, a gente já falou da importância deles, mas são benefícios que vêm depois, em regra, do plano de saúde e do seguro de vida. Que esses têm uma importância muito grande, principalmente na questão trabalhista. Se uma empresa eventualmente, mesmo que não seja obrigada, né, tem um colaborador que esse cara não tem um plano de saúde e essa pessoa se acidente no caminho do trabalho ou no próprio trabalho, pode ser o caso da empresa ter que pagar plano de saúde para o resto da vida desse colaborador. Já tem muitas decisões judiciais nesse sentido. Então, a oferta de um plano de saúde e de um seguro de vida também, que vai pagar lá uma indenização, 100 mil, 500 mil, R$1 milhão, caso um colaborador se acidente ou, eventualmente, até tendo uma doença, vai resguardar o caixa da empresa. Então, esses dois benefícios, plano de saúde e seguro de vida, mesmo que ele não seja obrigatório, a gente recomenda fortemente que as empresas ofereçam para os seus colaboradores. O plano de saúde e o seguro de vida, então, são mais essenciais. É isso. E esses outros ali mais voluntários, avançados. mais avançados, é avançados, isso. Vai depender do estágio da empresa, né? O quanto que ela tem de caixa para poder investir nesses benefícios adicionais que são tão importantes quanto, mas não são obrigatórios. E tem um número mínimo assim, minha empresa tem 10 pessoas, 15 pessoas, 50 pessoas. Tem um número mínimo para eu conseguir já ter uma implantação coletiva, que só o fato também de eu estar implantando para todos os colaboradores já faz com que o custo seja menor, né? Então, se um colaborador sozinho fosse contratar um plano de saúde, ele pagaria mais do que pelo fato da empresa estar contratando aquilo no atacado. Mas né? o mercado flexibilizou bastante, Marcos, nos últimos anos. Hoje, empresas com 2 funcionários, 2 sócios, no caso, já conseguem contratar um plano de saúde empresarial. Então, isso está muito mais fácil, né, de fazer o investimento nesse benefício, já com custo de empresas. Claro, você tem as faixas, porte 1, porte 2 e grandes empresas. Então, de 2 até 29 funcionários é um tipo de plano de saúde que tem carências. Quando a empresa já tem mais de 30 pessoas no plano, aí pode ser 15 funcionários e 15 dependentes, não precisa ser 30 colaboradores. Quando a empresa já tem mais de 30 pessoas num plano de saúde, ela já contrata um plano sem carência, que já é uma vantagem adicional. E quando passa de 100 colaboradores, aí já muda a forma de precificação. Porque até 99, em regra, é por tabela, por faixa etária. Quando a empresa passa de 100 colaboradores, a maioria das operadoras já precificam isso por taxa média, que dá um ganho, dá uma economia para a empresa nesse modelo com mais 100 colaboradores. Legal, não, e acima de 30 já não ter carência é um grande diferencial, sim, né? Sim. Eu lembro que alguns anos atrás foi trocar um plano de saúde
da minha mãe, enfim, acabou fazendo a física dela. E eu acho que foi 6 meses ou 1 ano de carência. Tem várias carências por procedimentos, consulta, exame, procedimento complexo. Então, a carência é realmente um obstáculo. Não é um obstáculo, mas é uma característica do mercado, porque o mercado tem que se proteger. Tem muitas pessoas, empresas de má fé, contratam um plano para já sair operando no dia seguinte, fazer a cirurgia bariátrica e tal. Então, com até 29 vidas, a operadora não consegue diluir esse custo para colocar um plano sem carência. Mas com mais de 30 vidas já tem uma arrecadação maior, é possível. Já a empresa, é até legal essa questão de não existir carência num plano acima de 30 vidas. Ok, então que outros benefícios existem que não são tão conhecidos assim que você poderia trazer na mesa aqui para que o pessoal expanda aí o seu repertório e conheça também outras soluções que existem que são interessantes. A gente já conversou um pouquinho, né? O Gympass é um benefício que está sendo muito comum hoje em dia, cartões que a pessoa possa utilizar como ela quiser, com benefício flexível, ela contrato odontológico, seguro de vida, previdência, a telemedicina. Depois da pandemia, a telemedicina tomou uma proporção muito grande, inclusive foi recentemente regulamentada pelo governo. A telemedicina ajuda muito os colaboradores no atendimento. Normalmente você está com um mal-estar e tal. O que você fazia antigamente? Ia lá no PS e lá no PS tinha mais 100 pessoas doentes. Você ia lá e podia pegar até uma doença que você não tinha. Fora o tempo gasto, né? Quando você vai no PS, você já sai de lá com 2, 3 exames. E a telemedicina, ela avançou em tal forma que mais de 60% dos casos que quando você vai a um PS podem ser solucionados via telemedicina. Um médico aí numa chamada de vídeo vai te consultar, vai perguntar seus sintomas, vai fazer alguns testes com você e vai resolver mais de 60% dos casos. A telemedicina é um outro benefício que as empresas vêm implementando atualmente, que os colaboradores pouco a pouco vão entendendo a importância também desse benefício. Então, programas de qualidade de vida, ajuda para fazer academia, nutricionista. Então, você tem uma gama quase que infinita de benefícios. Benefício à empresa, esses são os básicos, né? Plano de saúde, seguro de vida, previdência privada, plano odontológico. Depois, a criatividade do empreendedor ali vai poder ele ter a percepção do que o colaborador dele vai agradar em ter algo diferenciado. Legal. E também existem aqueles benefícios para proteger também o empresário, um dentista, um médico, ou às vezes um empreendedor. Sim, né? Sim. São outros seguros, né? O seguro de responsabilidade civil, que protege caso um médico faça algum procedimento incorreto, tenha um processo contra ele, o seguro vai ajudá-lo também. E tem outro seguro muito interessante, Marcos, para profissionais liberais, né? Dentistas. Inclusive tem um grande amigo meu, Tomás, aí deve estar assistindo o nosso podcast, dentista. Eu falo, poxa, Tomás, vamos fazer um seguro aqui de incapacidade temporária. Puxa, não vou precisar disso aqui, para mim não vai acontecer nada, então deixa quieto. E aí um dia jogando bola, ele rompeu o tendão de Aquiles. 3 meses sem trabalhar, sem entrar nada. Ele, dá para fazer o seguro agora? Mas agora não dá, cara. Então, aí depois a gente, né, Tomás, a gente fez o seguro lá certinho para ele com as coberturas. Para profissional liberal, o seguro é fundamental. Se você não puder trabalhar, você não vai receber nada. Se você não tiver uma empresa, se você não for empreendedor que, com funcionários, às vezes mesmo tendo, não vai suprir aquela renda que você tinha, que você executa aquele trabalho. Então, seguros dos mais diversos ramos, a KLP vai poder ajudar o empresário, o empreendedor a escolher o produto certo. Tem seguro também contra passivo trabalhista, não tem, Keyton? Ou seguro fiscal, questões assim. Seguro garantia judicial, tem várias modalidades de seguros que cada empresa, com a sua necessidade, com a sua característica, vai acionar a sua consultoria, vai acionar a gente na KLP, se sentirem confiantes que o nosso trabalho, a gente está fazendo o melhor para poder ter a confiança dos empresários e ser a corretora de maior reconhecimento no Brasil. Essa é a nossa meta agora, junto com o acelerador. Para cima. Assim como o acelerador já é referência no mercado de treinamento empresarial, a KLP também vai atuar para que seja referência no mercado de consultoria em seguros de saúde. Viu aí? Precisou de benefícios, seguros, essa estratégia toda aí de proteção para o negócio ou para sua pessoa física, ou essa estratégia, né, de você incorporar atributos que vai deixar o seu colaborador engajado, com orgulho no peito e, consequentemente, entregando mais resultado. Procura aí KLP no Instagram, @KLP Seguros. Para quem está no YouTube, apareceu um QR Code aqui agora, klp.com.br, o link está na descrição do YouTube, do Spotify. Vamos acelerar a proteção aí da sua vida, da sua empresa, vamos engajar o time, vamos produzir, vamos fazer acontecer. Ok? Então eu vou contar aqui de 1 a 3, vamos lá. Tá? No 3 eu vou soltar um pod para aquela câmera ali, você solta um acelerar ali. Beleza? Dá um high five aí. Energia! 1, 2, 3, pode! Acelerar!